Bom, antes de começar a preparar a massa do bolo, nós vamos preparar primeiro a forma, tá? Não vou untar, eu vou colocar o papel manteiga aqui no fundo da forma, tá? Essa dica, ela é bem bacana, porque se a gente não untar aqui nas laterais do bolo, ele vai ficar bem retinho, ele não vai dar aquela fechadinha, aquela encolhida que dá quando a gente passa, quando a gente unta, né, as laterais. Se você não untar a lateral, untar só o fundo, ele vai ficar bem agarradinho aqui, tá, dos lados, e vai ficar bem retinho. Se você não tiver o papel manteiga, você pode untar o fundo, tá? Com margarina e farinha de trigo. Bom, para cortar esse papel manteiga aqui pro fundo da forma, ó, é bem fácil, tá? Você abre a folha assim na mesa, ó, coloca a forma em cima e faz a marcação com a caneta, assim, ó, aqui nas laterais, aqui do lado de fora, tá? Da forma. Vamos marcar um círculo aqui no papel, tá? Para que a gente possa cortar certinho para encaixar aqui no fundo da forma. Prontinho. Agora é só vir com a tesoura e recortar aqui na marcação, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu cortei já o círculo, tá? No papel manteiga. Olha, encaixa certinho aqui no fundo da forma, tá? Agora, vamos começar o preparo da massa. Gente, antes de começar a preparar a massa do bolo, você já liga o forno, tá? Já deixa ele pré-aquecendo. É muito importante você assar esse bolo no forno. Quando for colocar o bolo no forno, ele já tem que estar bem quente, bem pré-aquecido, tá bom? Antes de começar a preparar a massa, é importante ligar o forno. Agora eu vou passar os ingredientes para vocês, tá? Ó, nós vamos precisar, para bater essa massa, de uma bacia, tá? Bem grande. Aqui eu tenho, ó, 15 ovos, tá? 800 ml de leite integral, 1 kg de açúcar refinado. Nós vamos precisar de 6 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 3 xícaras de chocolate em pó 50% cacau e 1,5 kg de farinha de trigo, tá? São esses os ingredientes, tá, da massa do bolo. Essa quantidade aqui é para fazer aquele bolo bem grande, tá? Que eu já mostrei aí as medidas da forma para vocês. Agora, o primeiro passo aqui, eu vou colocar os 15 ovos aqui na bacia. E o açúcar. Agora, eu vou acrescentar as 6 colheres de margarina. Você pode usar manteiga ou margarina, tá? São 6 colheres de sopa. Uma colher bem cheia, tá? Bom, agora eu vou bater, tá? Pra fazer ficar uma mistura bem homogênea, para que a gente possa acrescentar aqui o restante dos ingredientes. Vou colocar aqui na velocidade máxima e essa mistura aqui, ela vai aumentar o volume, tá? Conforme a gente vai batendo, ela vai aumentando de volume.
Eu bati essa mistura aqui aproximadamente por uns 5 minutos, tá? E ele fica com essa textura aqui, ó, tá vendo? Fica bem, ó, fica bem leve, um amarelinho bem clarinho, ó. Com essa textura aqui bem homogênea. Agora eu vou acrescentando a farinha de trigo, tá? E o leite. E vou batendo, ó. Dessa forma aqui, eu vou mostrando a vocês, tá? Que eu vou acrescentando a farinha de trigo, colocar um pouco de farinha de trigo, um pouquinho de leite e vou batendo. E vou seguindo aí esse processo até colocar toda a farinha de trigo e todo o leite aqui. Nesse momento aqui que eu estou acrescentando a farinha de trigo, eu estou usando aqui a velocidade mínima da batedeira, tá bom? Coloquei aqui toda a farinha de trigo e o leite, tá? Já bati, agora eu vou colocando o chocolate em pó aqui aos poucos, tá? E batendo. E lembrando a vocês que eu esqueci de falar aí no decorrer aí do vídeo, que essa farinha de trigo, tá? Ela foi peneirada, tá? É farinha de trigo peneirada e o açúcar também, tá bom? Para que a sua massa fique uma massa mais leve, é legal que você peneire aí os ingredientes, a farinha de trigo e o açúcar, tá bom? Agora eu vou ligar a batedeira e vou acrescentando aqui o chocolate em pó. Bom, eu vou colocando aqui, ó, o chocolate em pó e vou dar uma misturada aqui com esse fouet, tá? Só para não ficar levantando muito aqui essa poeirinha de chocolate, não ficar desperdiçando material, eu vou acrescentar aqui, vou dar uma misturada aqui com o fouet e depois eu finalizo aqui a mistura com a batedeira. Esse bolo, ele fica uma massa de chocolate maravilhosa, tá? Fica aquele bolo de chocolate bem pretinho mesmo. E eu quero falar para vocês também do meu curso de sobremesa, tá? Sobremesa fácil e rápida, passo a passo. Se você tem dificuldade aí na hora de preparar seus doces, pudins, mousses, brigadeiros, trufas, gente, são várias receitinhas que eu preparei com muito carinho para vocês nesse curso, tá? São receitas bem fáceis de fazer, porém, todas são muito deliciosas, tá? E assim, qualquer pessoa consegue preparar essas receitinhas. Tem todo o passo a passo aí nas videoaulas, tá? Tudo muito bem explicadinho. Vou finalizar com a batedeira. E por último a gente vai acrescentar o fermento. Só que o fermento eu não vou bater mais com a batedeira, tá? O fermento a gente vai misturar só com o fouet. Ó, agora o fermento são 4 colheres de sopa, tá? Essa tampinha aqui, ela é a medida de 1 colher de sopa, para quem não sabe. Eu sei que muita gente já sabe, mas tem pessoas que estão iniciando aí na culinária, né? E não sabe ainda. Ó, são 4. 4 colheres de sopa, então eu vou colocar 4 tampinhas. Agora, para misturar o fermento, eu vou utilizar o fouet. Se você não tiver o fouet, você pode misturar com a colher também, tá?
O fermento é o último, não precisa bater, tá? É só misturar. Misturar levemente, ó. De dentro pra fora. Tá? Essa massa é uma massa profissional, tá? É uma massa bem estruturada, como você viu, ela leva bastante ovo, tá? É uma massa que você pode produzir aí seus bolos de festa sem preocupação, que vai ficar uma massa bem estruturada para você trabalhar com recheio. Passar a massa aqui para a forma. Olha como essa massa rende um bolo bem gigante. Prontinho, agora eu vou levar para assar, tá?